Banco do Brasil, Rafa, o que você acha? Assim, a minha visão é que a Petrobras, ela tá no radar ali pra meter o dedo mesmo, né, cara? Porque foi o que você falou, a gasolina impacta toda uma cadeia geral. Logística para entrega de alimentos, gasolina para o povo, enfim. Mas e o Banco do Brasil? Muitas pessoas também estavam com receio, né? Porque é uma empresa ligada diretamente ao governo federal. O que você acha? É um risco investir em Banco do Brasil hoje? Vamos lá. Quando você olha para o valuation dela, então assim, vamos ver o que está no preço. Ela está muito descontada. Está sendo negociada abaixo de 4 vezes lucro. O lucro do Banco do Brasil, que está mais crescendo dos bancos em 2022, muito bem posicionado. Tem algumas ressalvas lá em relação às provisões, né? Pode ser um número pior do que aquilo. Entretanto, está descontadíssimo. E aí a questão é o que pode ser feito, né? Uma empresa de energia elétrica, que já foi privatizada, mas você pode reduzir o custo da energia elétrica na canetada. Isso é popular. Reduzir o preço dos combustíveis também. Agora, você vai reduzir a taxa de corretagem do Banco do Brasil, não é algo que vai chamar muito a atenção da população, né? Você pode dar crédito com uma taxa menor para as pessoas que não são tão boas pagadoras, aí você prejudica a inadimplência lá na frente. Já aconteceu isso em alguns momentos, prejudica o balanço do banco. Mas não é aquela clareza que existe do tipo, dá para dar uma canetada e essa canetada vale tanto a pena, né? Então, assim, do lado de lá, eles vão olhar onde você consegue dar uma canetada que seja mais popular. O Banco do Brasil não é clara. Pode ter mexida, pode ter vai trazer pessoas ali para tocar o banco que não sejam, de fato, experientes no mercado, mas muito mais por política. Isso pode prejudicar. Mas quando você olha para o valuation, é um valuation extremamente atrativo e barato. Então, aí a questão de dá para correr o risco? Dá. Se você entende que está muito barato, mas que pode ter alguma mexida ali, eu acho que dá para tentar. Mas depende muito do risco de cada... Você gosta de Banco do Brasil, né? Eu gosto, mas eu confesso que tá na minha quarentena. Uhum. É o tipo de investimento que dá para... que o investidor tem que balizar. Ele sabe exatamente como tá barato e ele sabe o risco que tem. E talvez na hora que tiver a mexida, se tiver essa dedada, se tiver as canetadas, aí você fala, não, tava barato, mas vai continuar barato. Então ou esse negócio vai degringolar e vai piorar muito. Então, sai. Mas tem que ter essa calibragem, entender o momento de pular fora, caso seja necessário. Mas é bem diferente de Petro, né? Petro é mais direto, né? Eu acho que pro iniciante, Rafa, complementando a sua informação, caso ele queira se posicionar em bancão, talvez seja até menos complexo agora, ele pular para um Bradesco ou para um Banco Itaú, né, que não tem o dedo da estatal, também estão atrativas, né? O que você acha? Não, exatamente, né? Você está começando agora, está montando sua carteira de ações, bancos, assim, os privados, né? E Itaú, eu gosto muito de forma geral, os bancos estão descontados. A gente viu nos últimos, desde o início de 2021, uma retomada forte no nível de crédito, né? Então as carteiras de crédito crescendo fortemente, né? Acima dos 2 dígitos ali, entre 15% e 20%. Então, isso ajudou bastante o crescimento dos lucros. As despesas, né, sob controle, conseguindo crescer receita, mesmo num cenário adverso, né? Olha para os bancos digitais. Explodiram o tamanho deles, tudo de graça, mas os bancos tradicionais, mesmo assim, conseguiram manter ou crescer um pouco as linhas de receita com serviço. Então, tudo isso gerou um ambiente saudável para os bancos. Eles vinham de um movimento de 2020 de provisões altas, né? A pandemia ali foi necessário provisionar com medo do desemprego, medo do caos. Isso ajudou a criar um colchão ali para eles das provisões. E, na minha visão, o que melhor se posicionou, o que foi mais conservador nesse período todo, foi o Itaú. Assim, Itaú é um banco negociado a 8 vezes lucro. Então, é o mais caro quando você pega os bancos privados. Entretanto, abaixo da média ainda e está atrativo e com um balanço bem provisionado. Então, eu gosto bastante. É o banco assim que você não vai ter dor de cabeça. Você não vai acordar uma manhã, olhar para o resultado trimestral e ver uma bomba lá. Então, assim, para o investidor que está começando, eu acho que é um dos melhores cases para estar posicionado. E a questão do Bradesco? O Bradesco despencou, né? Sim. Saiu o resultado, Bradesco, muita inadimplência, fez com que caísse. É a hora de vender? Muita gente acaba se perguntando se vende ou se aproveita esse momento e compra. Vamos lá, eu acho que falando no racional dos bancos, o Itaú é sempre o mais conservador. O Bradesco, às vezes ele
comete uns erros, umas gafes. E ele cometeu no ano passado, né, com algumas marcações que ele teve de tesouraria, e agora com provisões. Então, assim, a provisão dele não foi tão conservadora, e ele aparece um trimestre com uma bomba lá, reduzindo fortemente o lucro. Então, ele provavelmente daqui para frente não vai ter esse nível de aumento nas provisões. Mas ele mostra que algumas coisas não foram tão bem certas no passado em relação à carteira de crédito. Eu não aumentaria, porque eu acho que o fluxo já de notícias nos próximos trimestres não vai ser o dos melhores. Também não é um negócio para vou pular fora, o negócio tá desmontando. Não é para começar a vender, porque caiu tudo isso, vai vender na baixa. Já caiu, tá ali. Eu acho que assim, os próximos resultados não vão ser uma maravilha ou não vão mostrar um baita num crescimento. Eu acho que ele entrou meio naquela caixinha ali. O mercado tá olhando, vamos ver se ele não fez mais besteira nos próximos trimestres. Provavelmente não fez. Mas, né, na contramão você tem quem? O Itaú, que tá muito bem posicionado. Que vai mostrar resultados provavelmente mais sólidos do que o Bradesco. Então, acho que não é para vender, também não aumentaria, deixa ali na carteira e entender, né, o que vai acontecer nos próximos resultados. Tem um outro banco que eu gosto bastante, que é muito bem tocado, menor, que é o Banco ABC, que pouca gente fala. É um banco de crédito, focado ali em empresas médias, né? E ele tem um posicionamento ali bem conservador, praticamente os sócios, a gestão dele, gestão top, são todos sócios muito bem alinhados. Então você olha para o banco, né, ele é conhecido como reloginho suíço. E ele é um banco que é negociado a níveis de valuation próximos ao Banco do Brasil. Acho que é um banco menor, né, então liquidez menor, o controlador é do Bahrein, mas é um bom controlador. Então dá para olhar também para o Banco ABC, sempre dá para fazer um mix, pegar um banco grande, um banco menor, ou trazer um banco de... Banco Inter, tem muita gente recomendando compra, né, do Banco Inter agora. Eu, Rafael, como pessoa em investimentos, eu tenho uma dificuldade de investir em negócios que não conseguem rentabilizar. Assim, a gente surgiu no mundo, essa onda de empresas que crescem qualquer coisa, né, menos lucro ou receita, em detrimento do resultado, para lá na frente rentabilizar. Então é o caso, você pega o Nubank, você pega o Banco Inter. O Banco Inter era originalmente um banco de crédito ali da MRV que tinha um resultado. E aí ele começou a crescer fortemente na pessoa física, mas com tudo de graça. E agora, né? Como rentabilizar? Com essas bases gigantescas, né? 20 milhões de... Pega ele, o Nubank é uma base praticamente dos bancos tradicionais. E eles não conseguem rentabilizar. Já chegou um momento, né, de começar a entregar um resultado ali de fato. E minha visão é, a pessoa que vai, né, o que muda por taxa ou por não pagar, ela provavelmente não vai pagar. Você atrai uma pessoa ali, é tudo de graça. Você cobra. O brasileiro tem essa mania. O pessoal quer tudo de graça, né? Mas se amanhã aumentar a taxa do Nubank ou alguma, né, tiver uma tarifa, pode esquecer. O brasileiro adora tudo de graça. Eu sei, não é verdade, André? Não, e eu acho Sem que, além taxa. disso, o Pix travou os bancos digitais, né, Rafa? Porque o diferencial dos bancos digitais era o quê? Taxa gratuita. Veio o Pix, os bancões não estão perdendo mais tanto cliente como antes, né? Não. E também tem um outro ponto, né? Como eu falei, né, quando eu estava falando dos bancos grandes, né? A receita de serviço deles não caiu. Assim, cresceu menos, cresceu ali bem pouco, mas continuou crescendo. Porque o que eu vejo, o cliente que está disposto a ter um bom serviço, ele está disposto a pagar. Assim, ele não quer dor de cabeça. Então, assim, é um monte de taxa? Mas quando você precisa, você liga e fala, resolvam o meu problema. E dificilmente esse cara vai migrar para um negócio que é tudo de graça, que ele sabe. Quando você precisar, você vai ter alguém para resolver o teu problema. Liga para o gerente, resolve agora, não quero saber. Não tem. Então onde está o dinheiro? O dinheiro talvez esteja nessa fatia e não nessa massa que não está disposta a pagar. Então, quando eu olho para o banco, assim, consegue crescer, criou todo um ecossistema, mas eu tenho uma dúvida em relação como ele vai monetizar. E junto com isso, tem uma outra coisa, né? A gente viu essas ações em forte alta em 2020, começo de 2021, no mundo, porque o mundo entrou naquele movimento de tudo que era crescimento, growth, né? Era o que todo mundo queria estar posicionado. Dinheiro abundante, juros a zero,
aquela liquidez absurda fomentou todos esses negócios. E aí, em algum momento, os juros começou a subir, o mercado falou, ó, não é bem assim, o dinheiro não é de graça, os fundos começaram a recuar, começa a enxugar, né? A maré começa a baixar, você vê quem tá pelado e o negócio começa a mudar. Então, esse movimento que a gente viu no mundo, de liquidez abundante, que tomem dinheiro e façam o que quiser, não tem mais. Isso dificulta um pouco nos valuations desses ativos, tá? Então, assim, mas de forma geral, eu não gosto de estar posicionado nesses temas de cases em geral, que crescem, mas não conseguem nem gerar receita, quanto menos lucro, e não sabem como vão rentabilizar. Essa é a minha dúvida. O Banco Santander, Rafa, ele paga bons dividendos, acho que é dos bancos privados é o que paga mais dividendos, e ele é meio esquecido, assim, pelos investidores ou pela imprensa. O que você acha do Banco Santander? Eu gosto, e se você pegar em 2018, 17, 18, 19, ele foi o banco que mais cresceu, né? E você pega um período ali, a performance dele foi até melhor do que a dos outros bancos. Por quê? Ele teve uma visão diferente ali do tradicional. Ele apostou no empreendedor, ele tentou foi, né, de alguma forma, um pouco mais disruptivo, né? Não virou um banco digital, mas ele, com o Reale ali, teve uma trajetória diferente. Você pega até o resultado, né, o release, é completamente diferente, não parece nem de um banco, assim, é mais descolado, é mais jovem, mas foi essa visão, né, de ficar próximo do empreendedor, trazer uma gama de serviços para essa classe, né, que ajudou o resultado do Santander. Mas chegou um momento que esse ciclo de crescimento, ele já deu. Tipo, ele não tem mais esse driver que vai impulsionar. E nesse momento é o que está crescendo menos. Eu gosto, mas assim, eu acho que não é o melhor momento para ele agora. De forma geral, assim, Itaú, Bradesco, né, mesmo com e Santander, são bancos que dá para estar posicionado. É uma questão, eu quero mais qualidade, mais conservador, eu quero estar agora num momento focado mais em empresa, ser um pouco mais disruptivo, mas são players assim, que não tem nenhum grande problema ali, é muito mais um ajuste de perfil, de entendimento no momento, mas são os melhores empresários, na minha visão, estão nos bancos, né? Eles conseguiram expulsar praticamente todos os banqueiros que vieram aqui, assim, todo Citi, HSBC, Boston, ABN, todos os grandes banqueiros do mundo entraram no Brasil, que é um grande mercado, colocaram o rabo entre as pernas, venderam e foram embora, porque não conseguem disputar com os nossos banqueiros. Então, assim, são os melhores e tem as melhores mentes trabalhando dentro desses bancos. Então, assim, dá para estar posicionado tranquilamente nesses três players.